A paz de Deus a todos, irmãos. Então, nós vamos gravar a parte 2 do estudo, né? Continuando, então, queridos, na sequência, o estudo da restauração das duas casas de Israel. Então, irmãos, aí agora nós entraremos na parte dos profetas, né? A restauração das 12 tribos de Israel. Então, o casamento simbólico de Oséia, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Então, irmãos, em Oséias 1, do verso 9 ao 11, o profeta disse, né? E disse Deus, põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, né? Então, irmãos, o que acontece aqui? Irmãos, o que aconteceu? Quando o reino foi dividido, irmãos, o reino do norte começou com o governo ali de Roboão, aí depois teve a família de Onri, né? Uma família, pouco se fala na Bíblia, mas uma família muito forte, com seu filho Acabe, ali, irmãos, e o reino do norte avançou na idolatria, irmãos, e então eles se perderam nesta parte aí, né, irmãos? Temos lá a parábola do filho pródigo, tem a ver justamente com o reino do norte e o reino do sul, né? O filho mais novo, por quê, irmãos? Jeroboão, por exemplo, ele percebeu que o reino de Judá tinha o templo e o povo honrava a Deus, cultuava a Deus dentro do templo. Ele raciocinou assim, se eu deixar que as tribos do norte, que eles vão lá em Judá, louvar a Deus no templo, daqui a pouco eu perco o governo. Aí ele fez os bezerros de ouro, colocou um em Dan, no extremo norte lá, né, irmãos, e outro mais aqui ao sul, em Betel, salvo erro. Então, irmãos, ali a parte norte, eles entraram na idolatria, culto a Baal, depois foi tudo isso. Então, por isso que o Senhor fala aqui, né, irmãos, que ia abandonar, não seria mais povo, porque, né, enquanto Deus mantinha Judá firme por causa da promessa de se levantar o governo eterno, o rei eterno, né, o reino de norte, mas ao mesmo tempo que o Senhor falou que não seria mais, né, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel são as tribos do norte, será como a areia do mar, e não pode medir-se nem contar-se. Acontecerá que no lugar onde lhes disse, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Quer dizer, falou que não ia ser povo, daqui a pouco o Senhor já estava falando que eles iam ser filhos do Deus vivo. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos, irmãos, que com o ataque dos impérios, a Assíria, por exemplo, e a Babilônia, principalmente a Síria, muitos dos povos do Reino do Norte, das tribos que moravam lá, foram espalhadas pelo mundo, e outros povos de outras nações foram colocados ali. Então o povo entrou muito na idolatria, mas houve um outro fenômeno que aconteceu. A genética judaica dessas tribos começou a ser espalhada para todas as nações. E o que isso era importante? Por que o Senhor falava para os profetas, ali, quando foi profetizar para Jeroboão, para Roboão? Tudo aquilo estava dentro do planejamento de Deus, porque quando Deus restaurasse Israel, ele traria os gentios de volta com ele e faria uma restauração só. É esse que é o foco principal, né, irmãos? Para que nós, no futuro, quando nós formos analisar, né, os estudos escatológicos, nós vamos entender, irmãos, que não existe um fenômeno escatológico que acontece só com a igreja, depois um só com Israel. Na verdade, é o mesmo para todos, né? Uns são pré-tribulacionistas, outros são tribulacionistas, né?
Na verdade, irmãos, nós cremos que os judeus e os gentios, que é a igreja de Cristo, cumprirá a passagem da grande tribulação juntos, né, irmãos? Esse também é um ponto forte do conhecimento da restauração das duas casas de Israel, tá bom? Vamos seguindo então. Ezequiel, irmãos. Então, o que Ezequiel 37 fala, né, do verso 16 a 19? Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim. Efraim, um Judá e seus companheiros e outro Efraim. E por toda a casa de Israel, os tribos do norte, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torne um só na tua mão. O profeta falando dessa união de duas madeiras sendo unidas, né? Trazendo Judá e Efraim, ou Israel, as tribos do norte, sendo juntadas para fazerem um concerto. Né? E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos calará. O que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as da tribo de Israel, suas companheiras, Efraim e Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então o Senhor falando, irmãos, o Senhor Jesus cumpriu na cruz, né? Muitos dizem que o Senhor foi colocado numa estaca, né? Não foi crucificado numa cruz, numa estaca. Pode ver que aqui, irmãos, o Vale dos Ossos Secos, esse profeta Ezequiel 37, uma passagem muito conhecida, fala de duas hastes sendo juntadas para fazer essa união, porque a restauração começaria com Israel. Israel foi dividido depois de Salomão e agora estava sendo unido novamente pela cruz de Cristo. Essa é uma primeira restauração, mas essas restaurações elas vão se caminhando. Depois tem judeus e gentios e depois tem a restauração do céu com a terra. Tá bom? Irmãos, vamos seguindo aqui o estudo. Futuro de Israel, né? Irmãos, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Irmãos, tem planejamento de fazer um estudo sobre Romanos, né? Não vou entrar muito, irmãos, na explicação porque para explicar Romanos 11 tem que puxa muitos assuntos, vai ficar muito longo. Mas, irmãos, o que o Senhor estava querendo dizer aqui, Paulo estava explicando, né? O que Paulo estava explicando? Estava explicando o seguinte, irmãos, que houve a queda realmente o profeta Elias, né? Sofreu muito, né? Porque como eles criam em Baal, eles cultuavam Baal, eles acreditavam que Baal era o Deus que controlava o clima. O que Elias fez? Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chuva. Né? Irmãos, por quê? É ruindade de Deus? Não. Para o povo reconhecer que não era Baal que controlava o clima, era Deus. Né? Irmãos, então isso fez com que a nação do norte ali avançasse na idolatria e fosse esparramado entre as nações. E o Senhor depois ele ia restaurar. Aí tem um exemplo, Elias falou, Senhor, não ficou ninguém dos que te serve aqui, né? O Senhor falou, não, ficou sim, ficou 7.000. O que estava representando? O número 7.000, né, irmãos? 7 já é um número de plenitude, 1.000 de milênio, de restauração. Quando se olha e acha que não tem nada, né? Ali olhar, mas tinha 7.000, esses 7.000 fiéis, irmãos, que foram lá lutar contra os profetas de Baal, naquele desafio de Elias. E, irmãos, isso a gente pode explicar num outro estudo depois. Mas o certo é, irmãos, que através desse espalhamento de Israel entre as nações, tudo isso trouxe as nações para dentro, né? Irmãos, essa genética foi espalhada e voltou. E aí Paulo fala, né, que a queda dos judeus do norte, né, essa fraqueza deles,
trouxe um prêmio para os gentios, porque trouxe os gentios, é a riqueza dos gentios. Aí fala quanto mais a sua plenitude, porque lá no futuro, irmãos, o Senhor, quando o Senhor aparecer novamente, que Israel perceber, né, entender o Senhor, todas essas coisas, né, irmãos, então essa plenitude dessa restauração vai trazer uma bênção muito, muito maior, né? Restauração completa de judeus e gentios, uma só promessa. Gálatas 3, irmãos. Nisto não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Né, irmãos, nós falamos bastante a promessa lá do Gênesis 12, né? Nós falamos na parte 1, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Paulo explica também em Gálatas 3, irmãos, espero fazer um estudo sobre isso, irmãos, e ele explica que a promessa começou com Abraão, né? Depois, 430 anos para frente, veio a lei. A lei, na verdade, foi uma maneira do Senhor trabalhar com os judeus, né? Porque quando nós falamos de salvação dos gentios, a lei, irmãos, serve para fortalecer a fé. Porque o Senhor Jesus, quando ele morre na cruz, é a morte do cordeiro, o sangue apagando o pecado, tudo aquilo que acontecia na lei, né? Então espelha só, né? Quando nós lemos o Antigo Testamento, e é importante conhecermos tudo aquilo que a maioria das coisas que nós conseguimos interpretar, porque muitas coisas são bastante difíceis, nós entendemos do cumprimento. Isso nos fortifica a fé quando vemos o cumprimento da lei no Senhor Jesus, né? Mas em si, irmãos, a promessa, os judeus podiam falar, mas os gentios têm que cumprir a lei para receber as bênçãos. Na verdade, irmãos, as promessas foram feitas antes da lei, então não tem muito vínculo de promessa com lei. A lei foi útil, Paulo fala isso, né? Para nos fortalecer a fé. Os gentios entendiam a fé na lei, mas não tinha essa necessidade. As promessas eram muito mais importantes, tá bom? Irmãos, os judeus e os gentios são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Efésios 2, 13 a 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, irmãos, aqui o título, né? Os gentios e os judeus sendo unidos mediante a cruz de Cristo. Irmãos, aqui, quem quiser entender, né, Cristo, a nossa paz, tem que ler Isaías 57, né, irmãos? E aqui, Neemias 13, irmãos, nós vamos dar um exemplo, porque Paulo, certamente, ele estava fazendo referência, lá em Neemias 13, quando, irmãos, Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, etc. Irmãos, ele começou a observar que o povo chegava ali na sexta-feira, né, e chegava-se o sábado, o povo continuava trabalhando, comercializando no sábado. Então, o que ele fez? Como Jerusalém tinha os muros, foi restaurado, portão, o que ele fazia? Chegava na sexta-feira, ele mandava fechar os portões. Então, os comerciantes não podiam entrar na cidade. Então, quem estava fora dos muros ficava fora. Quer dizer, os gentios, vocês são gentios, fora daqui, ficam para lá do muro. Quem é judeu fica do muro para cá, né? Porque aqui nós temos lei, nós temos mandamentos, isso vai ser cumprido. Então, irmãos, os mandamentos, a guarda do sábado, entre outros, todos aqueles mandamentos fazia uma separação, uma divisão de judeus e gentios. E que nós acabamos de falar, as promessas, irmãos, estavam muito, as bem-aventuranças estavam muito mais ligadas àquela promessa feita ali em 12 de Gênesis para Abraão. Então, Efésios 2, 16 a 18. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz,
a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, o que acontecia aqui? Irmãos, nós percebemos que a cruz, irmão, ela veio para unir, né, irmãos? Os judeus teve aquela restauração maior dentro de Israel, uma restauração, mas estava restaurando também os gentios com os judeus. Então, houve essa restauração, né? Porque por ele, ambos temos acesso a um Pai, a um mesmo Espírito, né, irmãos? Louvado seja Deus. Então, o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Efésios 3, de 5 a 6, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, irmãos, nós lemos ali o profeta Oséias, falando, né, irmãos, seria que a parte norte o Senhor iria rejeitar, depois o Senhor iria amar, né? Então, todas essas coisas. Então, os profetas e os apóstolos ajudaram a interpretar todas essas coisas, né, irmãos? E fala muito de promessas, não fica preso à lei, é mais aquela promessa feita lá em Abraão. Então, essa restauração dos gentios com os judeus. Jesus Cristo, o autor de nossa redenção, a imagem do Deus invisível, Criador de todas as coisas e a cabeça da igreja. Colossenses 1, 20 e 21. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse contigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Né, irmãos? Então aqui fala dessa restauração, né? Primeiro judeu com judeu, depois judeu com gentil e agora, irmãos, a restauração dos céus com a terra. Né? Os anjos olhavam, né, irmãos, a terra, aqui estava o pecado, né? E a partir da obra do Senhor Jesus, o que acontece? Irmãos, há essa restauração, aí os anjos já começam a olhar na terra para nós como restaurados, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, irmãos, só para terminar, Jesus o bom pastor, né? A palavra do próprio Senhor Jesus, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim tem outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então aqui o Senhor Jesus, aqui em João 10, ele vai falar que não haverá divisão. É um rebanho só e um pastor. Então não existe diferença de judeus e gentios. É uma salvação só para os dois povos, né, irmãos? Então, isso aí, nós chegamos ao fim desta segunda parte, irmãos, e esse estudo é bastante importante, irmão, junto com as 7 fés, para interpretarmos as cartas de Paulo, profetas, né, e todas essas coisas, tá bom, queridos? Então, paramos por aqui. Deus abençoe a todos.